Então hoje nós vamos ler o texto. Claro que o livro de Esther, eu vou percorrer pelo livro, mas não dá para a gente ler nenhum capítulo inteiro de Esther aqui, senão ficaria muito longo. Então eu peguei um trechinho de uma parte importante, onde tem uma conversa de Mordecai com Esther. Você vai saber quem são esses personagens, tá bom? Então nós vamos ler Esther capítulo 4, versículo 13 a 17. Então, eu vou tentar aqui seguir. Tem um leve atrasozinho aqui, mas o tablet vai dar para a gente ler. Olha só, então, o que a palavra de Deus diz. Então, Mordecai pediu que respondessem a Esther, num diálogo que ele está tendo com Esther. Mordecai é o tio dela, e Esther, nesse momento, é rainha. Não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta, porque essa conversa foi por bilhete, foi meio que por carta. Eles não podiam conversar, não tinha toda essa conversa, porque agora ela é rainha, tá? Então por isso que você está vendo, tem intermediário conversando com Mordecai e Esther. Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. E então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Então, amém. Nós vamos trabalhar então um pouco do livro. Bem, olha que interessante esse livro de Esther. São poucos capítulos, dá para ler numa sentada, se você gosta de ler, ou então 2 sentadas, 2 sentadinhas, 2 paradinhas que você faz, você já leu, já terminou esse livro. Esse é um dos livros mais lido pelos judeus. Esse livro é amado, ele num período, inclusive da Segunda Guerra Mundial, né, onde teve o nazismo, a Alemanha perseguindo os judeus. Então, se um nazista vê o judeu, eles tentavam recopiar para ter cópia desse livro, porque eles se inspiravam nesse livro para sobreviver. Porque você vai perceber que o livro de Esther é um livro em que fala sobre a possibilidade o extermínio dos judeus, que houve um decreto, nós vamos ver na história, calma lá, não posso dar tanto spoiler, mas que no final houve uma grande reviravolta. Então por isso que os judeus lêem muito esse livro. Agora, uma outra curiosidade desse livro é que você pode ler o livro inteiro e você não vai encontrar a palavra Deus. Só existe, dos 66 livros, 2 livros que acontece isso: Cantares de Salomão e Esther. Você pode ler, não tem a menção Senhor, no sentido do Adonai, o tetagrama não existe em hebraico, não tem a palavra Elohim, não tem Deus, não tem a menção de Deus do primeiro versículo até o final. Não significa que os judeus e nós cristãos não enxergamos Deus nesse livro, e se ele está na Bíblia, nós consideramos ele um livro, a palavra de Deus inspirada para falar conosco, mas é uma curiosidade da situação que eles estavam vivendo, e como Deus está nesse momento, mas você não vê diretamente a palavra Deus, não vê diretamente uma menção a Deus, apesar de que, se você percebeu que nós acabamos de ler, que ela pediu para fazer um jejum. Você, então logo, se vai fazer um jejum, provavelmente é um momento com Deus. Então, mas mesmo assim não aparece a palavra Deus. Então a gente tem aqui um livro muito lido pelos judeus.
a palavra Deus não aparece. Agora, olha só uma pergunta que inicia nesse texto aqui. O que fazer com a posição que eu alcancei? Esse basicamente é uma resposta desse livro. Pessoas alcançaram algumas posições na vida, profissionais ou não, e o que elas fizeram com essa posição quando elas chegaram lá. Então a gente vai acabar respondendo essa pergunta. O primeiro, então, é o rei Xerxes. Até mais difícil, Artaxerxes, né? É difícil, tem que fazer quase um trava-língua. Rei Xerxes. Olha só, então, para você pegar aqui, ó, nós já passamos por Daniel, lembra de Daniel? Daniel é um exilado, então, está num império na época chamado Babilônia, Império da Babilônia. Depois da Babilônia, como nós vimos já, caiu esse império e veio os Medo-Persas. Por que Medo-Persas? Era uma aliança dos Medos com os persas, e depois, claro, Ciro conseguiu se unificar, e por isso que foi o Império Persa. Nós estamos nesse período. Então, o Daniel já se passou, Esdras e Neemias pode ser que está quase no mesmo período, um pouco antes de Esther, mas os judeus já foram liberados por Ciro para poder voltar para sua terra. Tá bom? Então, esse é o Império Persa. A Bíblia chama ele de Assuero, mas na história a gente consegue ver, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia, que o que está mencionando é o Xerxes. E aí você já sabe, né, que é igual monarquia, você tem o Xerxes I, o Xerxes II, e assim vai, né? Igual tem a Elizabeth I, Elizabeth II, e assim por diante. Então, antes desse momento de Esther, o Ciro, o imperador persa, liberou as pessoas que estavam escravas na Babilônia e agora persa, falou, pode voltar. Não só liberou, como destinou recursos para reconstruir Jerusalém, a cidade santa, os muros. Entretanto, pense o seguinte, uma geração conheceu o que era o reino do norte, o reino do sul, o que eram as tribos. A geração aqui de Esther, não. Já nasceu praticamente na Babilônia e no Império Persa. Então eles se acostumaram com aquela cultura e alguns voltaram para Jerusalém e alguns não voltaram. Esse rei, o Xerxes, como eu falei, não dá para a gente ler todo o livro aqui na pregação. Esse imperador, nas hierarquias dos reis, teve um anterior a ele, Dario, que tentou então ampliar esse império, tentando atingir os gregos, e fracassou. Você vai lembrar de um filme bem famoso, lembra do filme famoso, os 300? Você já assistiu os 300? Virou meme, a galera recorta, coloca a Leônida, né? Faz um monte de meme lá, os espartanos, 300 contra tantos, tem até piadinha na internet, né? 300 contra quanto? Aí o cara fala assim, Leônidas, você arrumou para a cabeça, Leônidas, que encrenca que você arrumou. A história é verdade, claro, dos espartanos, claro que para virar ficção e virar o que virou é um pouco exagerado, tanto a quantidade do Império Persa, quanto a quantidade dos espartanos. Então, alguns vão dizer que no máximo tinha 250 mil dos persas contra 7 mil dos espartanos, porque não foram só os espartanos, teve mais 2, então não foram 300 contra sei lá quantos, né? Foi só os persas todos tinham uma estimativa baixa, 250 mil. Claro que 250 mil contra 7 mil né? Então, na verdade esse período aqui, porque os persas tentam dominar os gregos e perderam. A primeira perdeu, a segunda foi a dos espartanos. Eles ganharam, mas a baixa trouxe um grande prejuízo. Então, os gregos tiveram esse tempo maior para fugir. Então, apesar de eles terem derrotado os espartanos, os espartanos deram um prejuízo enorme para a Pérsia, não valeu a pena. Tanto é que eles ganharam daquela batalha, mas não conseguiram dominar os gregos. O Xerxes, um pouco antes, um pouco depois, tem essa frustração. Os imperadores têm essa frustração que não estão conseguindo vencer mais um povo. O Xerxes é um desses caras. Só que, como eu coloquei aqui, ele usa a posição que tem para ostentar poder e riqueza. A Bíblia fala, em Esther no começo, o que ele fez? Olha só, vê se pode. Não tem nada muito de novo debaixo do sol. Mas ele fez uma grande festa.
Uma grande festa. Diz o texto que 180 dias, praticamente a metade do ano em festa. A primeira festa, que metade do ano em festa, era só um grupo seleto. Chamou entre o império, um grupo seleto, convidou vizinhos, mas era um grupo seleto. E aí, diz o texto que era bebida para tudo que é lado, ostentação da riqueza, ele falando, ele mostrando as suas riquezas. Depois, ele fez 7 dias de uma festa para o povão, para todo mundo. Falou, não, agora todo mundo. Chamou então quem não foi convidado no começo e foi convidado. O ponto, irmãos, você sabe que essa festa, nós estamos na Pérsia, não é? Festa movida à bebida. Ah, já deu ruim. Por quê? O rei exagerou no vinho, bebeu demais, estava muito loucão, e aí o texto diz que nessa festa, no finalzinho da festa, ele quis chamar a rainha, e o texto falava que a rainha era linda, 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 linda. Ah, era capa de revista, era exemplo, as mocinhas queriam seguir as roupas da Vasti, só que o texto diz que ela também estava, então tinha uma festona, nós não sabemos o motivo, em algum momento tinha festa só para os homens e uma festa para as mulheres. O rei quis fazer uma graça, como falei, a bebida não justifica a maldade dele, né? Mas a bebida faz essas loucuras. Ele quis exibir Vasti, a sua rainha, para os homens. Nós não sabemos o motivo, ela recusou. Ele já estava, o texto diz mesmo, não sou eu que estou inventando, né? O texto diz que o vinho já estava meio loucão com o vinho, falou assim, pode chamar a Vasti aí, eu vou mostrar para vocês, que como eu tenho uma mulher bonita, traz meu troféu aí, ela é maravilhosa, eu quero ver se entre alguns príncipes aqui tem igual uma mulher, vamos fazer um concurso. Claro que o concurso não tem, tá bom? É coisa da minha imaginação. Mas sim, ele quis exibir Vasti, a rainha. A rainha falou assim, o rei está bêbado? Você está doido, eu não vou não. E ela não foi. Ela não foi. Então, imagina para um poderoso, ele faz uma festa, ele vai para a guerra, ele está tentando, e agora ele chama a rainha fala, o que é? Vai dormir, rapaz, vai tomar um banho gelado, um café e vai dormir. A Vasti não vai. Ele fica irado que ele não consegue exibir o seu troféu, a sua beleza, ele não consegue. E aí ele fica irado e ele pede então conselho para os seus sábios. Lembra que o Ciro teve os sábios, Dario teve os sábios, Nabucodonosor teve os sábios, Daniel era um dos sábios. Aqui não está mais Daniel, tá bom? Os sábios falam assim, olha, vai ter que fazer um decreto. Faz um decreto, porque foi uma humilhação, rei. Você imagina? Esses caras são bem malucos, cara. Os sábios do Xerxes não vale nada também. Eu acho que ele também já estava mamado, viu, irmãos? Eles tiraram da cabeça que, como a Vasti desrespeitou o rei, que todas as mulheres do reino iam desrespeitar os seus maridos. E tinha que fazer um decreto. Você vai ver que é o livro dos decretos. Meu Deus, vai fazer lei assim só aqui no Brasil mesmo. A gente gosta de uma boa lei. Tem uma lei, vamos fazer mais uma lei? Vamos fazer mais uma lei. E vai fazendo lei. Então, acho que o Brasil aprendeu lá com os persas fazer decreto, porque sempre tem um decreto novo. Então, o rei que usa sua posição para ostentar, ele não usa sua posição para trazer uma unidade, para trazer justiça, não. E a punição da rainha foi, nunca mais a rainha vai ver o Xerxes, não pode entrar mais na presença do rei, destitua ela de rainha. Então Vasti perdeu a sua função, o seu cargo de rainha, não é mais a rainha. Só que você vê que ele estava tão maluco, tão loucão, que quando passou o efeito do vinho, e muito tempo, ele lembrou de Vasti, ele falou, pô, mas deu uma saudade agora da Vasti. Só que ele não pôde fazer mais nada. Não pôde, porque ele tinha feito um decreto. Ele não pode retroagir. Os sábios, então, para consolar o rei, que já está triste, está de ressaca, passou, falou assim, agora nós vamos atrás de uma nova rainha.
não é bem um concurso, mas um concurso a gente está sendo bem generoso com a época, a gente está sendo bem ingênuo com a época. Os sábios vão atrás das virgens do império, para que o rei conheça as virgens do império e selecione a rainha. Aqui, irmãos, a gente não sabe, aqui é uma curiosidade, ó. Esther e Mordecai, eles estão vivendo em outro reino, nós não sabemos por que eles não voltaram para Jerusalém. E aqui nós temos uma questão do texto que a gente já pode aprender alguma coisa. Quando uma nação dominava a outra, tinha várias formas de dominação e de como você lidava. Claro que às vezes a dominação era na força do exército. Mas depois o que você faz? Então tinha nação que destruía tudo, matava todo mundo, roubava, vivia dos despojos. Olha, bota fogo tira as coisas valiosas da casa e mata todo mundo. Homens, mulheres, crianças. Tinha império que era assim. Outro império às vezes misturava, falava, não, mata os homens, fica com as mulheres e crianças. Outros falavam assim, olha, leva os nobres. E alguns gostavam também de levar, porque é mão de obra. Então o que eles faziam? Eles levavam para ter escravos. E aqui uma das formas que eu estou colocando como a assimilação, que é o quê? É o que está acontecendo um pouco na Pérsia. A Pérsia, se a gente olhar para Ciro, já é uma sociedade, já é um império, claro, violento, tem muitas coisas, pagã, idólatra, mas em termos o que fazer com o povo que eu dominei, eles são até mais civilizados. Eles permitem que construíram, Daniel fez vida lá, Neemias se tornou copeiro, Esdra. Então, na verdade, eles tentam convencer o povo pela cultura deles. Eles tentam distorcer os valores do povo com os seus próprios valores. Então, não foi muito na força, embora tinha escravos também. E aqui a gente não sabe, tem duas possibilidades. Ou Esther e Mordecai falou assim, olha, minha vida agora é persa. Meus valores são da Pérsia, eu não quero saber de Jerusalém. Aqui está a vida. Porque você imagina o seguinte, imagina você está no grande centro, e aí a gente fala assim, agora volta para a sua terra de origem. Aí a gente pega, vamos imaginar, o grande centro, não que São Paulo é uma beleza, tá? Mas vamos pensar São Paulo, coração dos negócios. Aí eu pego e falo assim, olha, lembra de onde você morava? Morava aqui a 1.000 quilômetros de São Paulo, lembra? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar dinheiro para você se reconstruir lá. O que adianta ter uma cidade se você não tem o que lá? Como negócios, se todos os negócios estão aqui, você vai ter uma cidade fantasma, porque como é que você sobrevive? Você vai ter que recomeçar, não é fácil. Então, sim, alguns encararam recomeçar a vida, foi muito difícil. Você vai lembrar que Neemias até chorou de saber que aqueles que voltaram estavam passando fome. E outros falam assim, não, eu não vou voltar não, vou ficar aqui na Pérsia, a Pérsia está muito legal. Então nós não sabemos se Esther e Mordecai, de certa forma, se acostumaram, se adaptaram a fé deles ali, inclusive todos os seus valores. E por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, quando o rei fala, vai atrás das virgens, a Esther, ela é pega também como uma das. E de certa forma, uma da forma de enxergar, tá? O texto não é claro. Mordecai não faz nenhuma tentativa de esconder Esther, e nem Esther, não faz. A única recomendação de Mordecai é falar assim, olha, não fale da sua origem, não fale do seu povo. Então uma das formas de enxergar é que eles se adaptaram à Pérsia, esqueceram os valores que eles tinham de Israel, era uma forma. Ou outra forma, nós não sabemos, é misteriosa, que talvez eles acharam, assim, olha, eu ainda sigo alguns valores, mas eu não vou ficar me expondo aqui. Então nós não sabemos o motivo do porquê eles não reagiram, porque lembra, diferente de Daniel chega na corte e fala, tudo bem, vou trabalhar aqui na corte, mas não vou comer qualquer coisa. Lembra de Daniel? Daniel fala assim, se for para deixar de orar, vou para a cova dos leões. Os 3 amigos de Daniel, se for para adorar um falso Deus, vou para a fornalha. Então você vê no livro de Daniel uma resistência. Aqui em Esther e Mordecai não tem resistência, certo? Mas apesar disso, você vai perceber que as coisas vão mudando, né? Então, e hoje, irmãos, a gente não tem um império sobre nós, não é verdade? E fala assim, olha, tem que ser assim, diretamente com um soldado te apunhalando e falando, olha, você é cristão, não é?
Mas, de certa forma, nós vivemos em tempos em que a ideia da cultura atual é te convencer pelos valores. É você assimilar e se adaptar. Como que hoje você e eu somos convencidos a abandonar algum valor pelas ideias? Não é a força. Não chega um cara lá, não que não possa acontecer, tá? Porque pela história humana, a gente já aconteceu várias situações, né? Então, aqui a gente aprende, não sabemos se aconteceu isso, mas é um perigo para todos nós, porque nós, amados, não estamos na eternidade, amém? Nós não estamos no Jardim do Éden, nós estamos aonde? No Brasil e no país do século, país Brasil, no século 21, 2023. Não, o Brasil não é um país que tem todo o reino de Deus, não é verdade? Não é. Então, nós estamos, na verdade, igual na Pérsia. Tudo pode acontecer. Então, cuidado. Às vezes eu posso me assimilar, às vezes eu posso ter o isolamento, e aqui a recomendação que a gente vai ver no final é a prudência. Esther e Mordecai, no final, eles aprendem sobre a prudência. Mas vamos lá, eu me estendi um pouquinho aqui, mas vamos pegar aqui o ponto. Então, uma busca para uma nova rainha. E como eu falei, muito ingênuo, eu vou acreditar o seguinte, que foi um concurso, selecionou as virgens, o texto diz que elas ficaram, olha só se não era tentador, era um tratamento de beleza de 1 ano, spa, 1 ano, tudo é gente para fazer massagem, mexendo no pé, a sua pele não está legal, tratamento da pele, o cabelo não está legal, tratamento no cabelo, tudo de tratamento, 1 ano de tratamento. Então, possivelmente, as meninas falam assim, cara, vamos para o palácio. O legal é ir para o palácio. Claro que quem fez a pré-seleção, não é que todas foram os sábios aí. E o rei tinha um eunuco para cuidar disso. Então, as mais bonitas já foram pré-selecionadas e agora essas passam por esse treinamento, esse tratamento de 1 ano de embelezamento para depois apresentar ao rei. Uma forma de enxergar é que depois cada uma foi se apresentando ao rei e o rei escolheu uma. Se a gente olhar um pouco para o período, possivelmente não. Possivelmente o rei, na verdade, teve relações com todas as mulheres selecionadas. E elas continuaram participando do seu harém. E dentro do seu harém, de tantas mulheres que o rei tinha relação, uma era a rainha. Então, na verdade, apesar de toda a beleza do palácio, as mulheres viviam solitárias no harém, porque você imagina quantas estão no harém, o rei fala assim, hoje eu quero tal, amanhã eu quero tal. O rei está em excursão, volta. A gente vai saber disso porque a própria Esther diz, faz 30 dias que o rei não me chama. Então, é perverso, é cruel. É claro que às vezes quando a gente olha para o passado, e tem muitas pessoas que quando criticam, quando não são cristãs, né? E é comum criticar a Bíblia e falar assim, nossa, mas a Bíblia apresenta tantos casos complicados, né? Tanto de guerra, de matar, ou de abuso e tudo mais, né? No caso, igual, por exemplo, esse rei, o que a Bíblia está retratando, ela não está dizendo que está certo, ela está retratando o que está na história, o que aconteceu na história. O Xerxes não é um rei de Deus, nem de Judá, e não que os reis de Judá também não falharam, né? Mas só para não acharmos, e aí sempre quando alguém, também é uma forma de você responder, quando alguém criticar muito a Bíblia como um livro antigo e povo arcaico, fala assim, não, a Bíblia, aí você só tem que lembrar que na nossa não faz nem 100 anos, não faz 100 anos que nós tivemos 2 guerras mundiais, e a gente quase exterminou uma grande nação. A Alemanha convenceu quase toda a Europa que deveria exterminar os judeus. Então, não somos tão civilizados como achamos, como a galerinha aqui de 500 anos antes de Cristo. Porque a Bíblia está falando sobre a situação do ser humano. Então, 12 meses, a rainha, olha só, a rainha, ela foi selecionada, então. Ela caiu na graça do eunuco. Nós não sabemos se ela entrou no jogo. Opa, posso cair aqui.
Nós não sabemos se ela entrou no jogo, mas que ela caiu na graça do eunuco. O eunuco gostou tanto dela que colocou mais 7 amigas ali para cuidar e estar junto, e falou assim, nossa, eu gostei muito. Eu não sei se ela entrou no jogo, o ponto é que ela já foi a preferida do eunuco. Quando ela chegou, quando foi a vez dela se apresentar, o eunuco deu uma dica para ela do que levar, o rei gostou e ela foi a escolhida, a rainha. Agora, o outro personagem aqui, irmãos, é o Mordecai, que é o tio da Esther. Olha que interessante, a Esther é órfã, é uma das poucas órfãos que apresentam na Bíblia. Esther perdeu o pai e a mãe. Quem cuidou foi o seu tio, Mordecai. O Mordecai, provavelmente, a gente dá para perceber o acesso que ele tinha perto do palácio, ele já exercia alguma coisa, ele era entre os nobres também, ele tinha alguma profissão reconhecida na Pérsia. Só que o Mordecai usa sua posição, apesar de estar ali, ter um pouco de acesso ali, para proteger o rei. Mordecai descobre que, e é interessante, nos impérios antigos tem muito disso, ele descobre que entre os funcionários do Xerxes, tinha 2 que estavam tentando matar o rei, tinha um plano, ele descobre, e quando ele descobre, ele avisa a Esther, fala assim, Esther, descobri um plano, está aqui o plano, são esses os nomes, vai acontecer tal coisa, dá todo o plano de ação contra Xerxes. A rainha apresenta para o rei confirma que mata os funcionários, escreve no livro de crônicas o que Mordecai fez, só que Mordecai é esquecido. Mordecai faz o que é correto, faz o que é justo, mas ele é esquecido. Eu lembro de José também, quando revelou o sonho, foi esquecido. Mordecai foi esquecido. Para piorar a situação, ele que já tinha uma função ali, e protegeu o rei, e ele não recebe nenhuma recompensa, um novo cara surge, um novo oficial chamado Ramã. Ramã, ele... Foi? Foi. O Ramã, ele foi promovido, ele caiu na graça do rei, ele foi exaltado, então ele usa a posição que tem para ser idolatrado. Mordecai faz o que é bom, mas quem é promovido é Ramã. Ramã usa sua posição para ser idolatrado. Olha só por quê. Pensa o seguinte, o rei, o texto diz que exaltou ele, tirando Xerxes, depois de Xerxes era o Ramã. Onde ele passava, as pessoas se inclinavam, prostravam, Ramã, e ele falou, cara, eu gostei muito disso, que legal, cara, muito legal, estava muito legal, gostei disso. Só que, quando ele passou, o Mordecai não fez talvez o gesto que ele esperava. E aí, a primeira vez tudo bem, a segunda vez alguém já começou a falar, você viu que tem um cara ali na multidão, que não está se prostrando, não está fazendo a reverência certa. O Ramã ficou muito irado com isso. Falou, mas como que... E é assim, quando uma pessoa quer ser o centro das atenções e ser idolatrado, uma pessoa entre a multidão incomoda ela. Ele poderia falar assim, eu estou com riqueza, eu sou o segundo cara, eu sei lá, talvez acordou de mau humor, brigou com a esposa, eu não sei o que está acontecendo, eu não quero nem saber, eu sou o segundo no império. Só que não. Olha que interessante também a questão desse cara, o Ramã, o texto diz Agagita, não dá para saber exatamente a pronúncia, né? Mas alguns estudiosos falam que possivelmente ele é dos amalequitas. Fala assim, pastor, está piorando a situação, o que é isso? Eu vim aqui para ouvir amalequitas e tudo mais. Não, olha só, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus estava destinando ele para Canaã, os amalequitas foram que tentaram atrapalhar Israel, onde Moisés tinha que ficar com a mão levantada, lembra? Para a guerra vencer os amalequitas. Saul também, quando teve que derrotar os amalequitas, a ordem foi, não fique com os despojos deles, e acabe com eles, e Saul não fez. Então pode ser que essa rixa é antiga, e Ramã então pega e fala assim, não gostei desse cara não, eu vou acabar com ele, mas não dá para acabar com ele, eu quero acabar com o povo dele. Então ele usa a posição dele agora para tentar exterminar
um povo inteiro que está na Pérsia, os judeus. Sabe por que é judeus, né? Judeus é por causa da tribo de Judá. Depois, na pronúncia, quando fala que eles são lá de Judá. E aí ficou a questão do texto que aparece em Esther, judeus. Então, ele agora convence o rei, um decreto, lembra que decreto agora tem que cumprir. Convence o rei que tinha que matar todos os judeus. Ele tira uma sorte, joga como se fosse um dado da época, o dado cai e fala assim, pá, o mês 12, caiu lá, fez o dado, fez os cálculos, então no mês 12 vai ter o decreto, vai matar todos os judeus. Eles têm um ano só. O rei, eu não sei se esse rei estava preocupado com outras coisas, falou, ele mandou bala, colocou o anel, onde que eu coloco? Coloca o anel aí, tá bom. Porque Amã, na verdade, não só prometeu matar, falou que matava todos os judeus, como ele falou que cada pessoa que ia morrendo entre os judeus, que o próprio Amã ia conseguir encher o palácio de prata, 340 quilos de prata. Ele prometeu então para o rei, que não só ia matar os rebeldes, porque ele falou assim para o rei, esses caras não seguem a sua lei, ainda vou te ajudar, vamos acabar com esses rebeldes, e vamos encher o palácio de prata, 340 quilos de prata, ele prometeu. Agora, para pensar, irmãos, lembra que nessa época de Esther, existe uma promessa que não se cumpriu ainda. Qual é a promessa mais importante para a época de Esther que não se cumpriu? A promessa mais importante que não se cumpriu é que Deus falou que viria o Messias, e o Messias seria da tribo de Judá. E se você extermina os judeus, como é que cumpre a profecia de Deus? Então, na verdade, o que ele estava querendo ele vai contra a vontade e a promessa de Deus, que através da tribo de Judá viria o Messias. Ele não sabe onde está se metendo. Ele não sabe onde está se metendo. A Esther, ela usa a sua posição, usa a posição que tem para combater o mal e fazer o bem. Então agora, muda as coisas, irmãos. Agora, por isso que eu falei, se a Esther e o Mordecai, ou eles mantinham fiéis, mas mais discretos, ou eles estavam mais afastados e agora dá um despertamento, porque agora tem um decreto. Lembra que a Esther não falou que ela é do povo de Judá ou dos judeus. Só Mordecai que o Hamã fala assim, agora vamos matar Mordecai e todo mundo. Mordecai foi o texto que nós lemos, manda bilhete, a carta, o decreto, fala, leia aí a carta. E aí foi aquela conversa que a gente leu no comecinho da pregação. Olha, você acha que você vai se escapar? Você viu o decreto? Esther, você tem que fazer alguma coisa, Esther. Use sua posição para nos ajudar. Esther, você viu que Esther, vai morrer todo mundo. Mas você vê que Mordecai, de certa forma, ele usa a fé, porque ele fala assim, olha, eu não sei se vai ser atrás de você, mas se você não fizer nada, vai vir um livramento de outro lugar. Mas ele fala assim, será que a sua posição que você está não é para salvar? Será que Deus não permitiu que você chegasse como rainha para salvar? Então a Esther pega então e fala assim, tudo bem, já entendi. Mas ela fala assim para o Mordecai, a situação está complicada, que faz 30 dias que o rei não me chama. E aqui só para você entender, para a rainha chegar, ou qualquer outra pessoa chegar, sem a permissão, ela morre. Mesmo a rainha. Então qual que era a prática? A prática, ela chegaria na sala, se o rei se compadecesse dela, ele tinha um cetro de ouro, e apontava assim, tocava, e falava, não, agora eu vou te ouvir. Se não, era morte. E nós estamos falando de um imperador meio doidão mesmo. Para ele não tem problema. Mas ela fala assim, já sei o que eu vou fazer. Avisa todo mundo, os judeus aí, avisa todo o nosso povo, para fazer jejum 3 dias e 3 noites. Por mim. Por quê? Porque eu já tomei uma decisão. Eu vou entrar na presença do rei, e mesmo que se eu tiver que morrer, que morra. Mas eu vou. Então agora ou ela já era discreta e agora usa de prudência, ou agora ela fala, não, realmente a minha posição não é para ficar aqui na riqueza e tudo mais, apesar da vida solitária que ela possivelmente tinha. Então olha só, Esther toma uma decisão antes de jejuar por 3 dias. Normalmente a gente faz o contrário, não é? A gente fala assim, eu preciso jejuar para ter uma resposta de Deus.
eu preciso orar porque eu preciso ter uma resposta de Deus. Não, ela toma uma decisão. Não foi? Está vendo? Vai e reúna todos os judeus. Você vê que eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei falar com o rei. Então o jejum não é porque ela fala assim, quero saber a vontade de Deus agora, eu preciso saber a vontade de Deus. Mordecai, não sei se é a vontade de Deus, vou jejuar e orar, se Deus falar com o meu coração, não. A Esther, ela sabe o que é o certo e o que é o errado. Seria errado ela não usar da posição dela agora para tentar mudar isso. Então ela não precisa de oração para saber que é a vontade de Deus, que é o certo. Então ela toma uma decisão e ela assume essa responsabilidade. E você vê que não aparece assim, não, Deus vai me livrar. Não, olha, eu não sei, eu tomei uma decisão. Eu preciso tomar, eu preciso fazer o que é certo. O que é o certo? É isso, eu vou fazer o que é certo. Então, ao fazer o que é certo, ela está ciente que o rei pode atender como o rei pode matá-lo. Depois ela age com prudência. Ela age com prudência. Às vezes, amados, eu e você não tomamos as decisões porque as decisões envolvem risco, envolvem responsabilidade, minha e sua, não é verdade? E a gente quer orar a Deus, Deus, o que eu tenho que fazer? Sim, Deus é Deus, eu não vou explicar se Ele pode responder, o que Ele não pode, cada caso é um caso. Mas o ponto é que aquilo que já está na palavra, aquilo que já você e eu temos discernimento do que é certo, eu não preciso falar para Deus, é certo isso? Agora, claro que ela buscou em jejum ali, tem um momento ali possivelmente com Deus, para ter prudência. E aqui para a gente resumir o final, teve uma ação misteriosa de Deus. A Esther chega diante do rei, então lembra-se, tem um decreto de 1 ano, vai matar os judeus. Mordecai conversa com a Esther fala, não, eu vou apresentar ao rei. Ela chega diante do rei com os trajes reais, o texto diz, o rei, que fazia 30 dias ou mais que não via a rainha, estendeu o cetro, então ela não morreu naquele momento. Ela então pega, o rei fala, o rei deve ter pensado, deve ser uma coisa muito urgente, para a rainha chegar aqui, não tinha acontecido isso antes. Estende, conversa com ela, fala assim, o que você quer? O que você deseja? E ele fala assim, ele usa um termo, te darei a metade do meu reino, pode pedir. Opa, aí a pessoa fala assim, liga, Mordecai, desculpa, mas agora não vou poder te atender, ele me fez uma proposta melhor, tem a metade do reino dele aqui, vou pedir umas terras, vou deixar você aí. Não, na verdade foi uma prudência, ela não poderia abrir o coração dela naquele lugar, onde o rei estava atendendo, talvez outras situações. Tem que ter prudência, às vezes você não tem prudência, com essas comunicações a gente não tem prudência, na verdade. Às vezes eu me pego querendo resolver problema por WhatsApp, não resolve, na verdade. Áudio resolve, às vezes pode complicar, não complica? Mensagem complica. Então, seja prudente como Esther, saiba utilizar os meios de comunicação, não é o momento para aquilo, não é o momento para conversar sobre aquilo. Então, a Esther fala assim, rei, te convido um banquete, fiz um banquete. Irmãos, é difícil rejeitar um convite para um churrasco, não é verdade? É difícil. E aí, olha só a pegada, a prudência, e Amã também. Amã acabou de ser promovido, então está tudo normal, o rei não desconfia de nada, Amã não desconfia de nada, falou, não, tem razão, ele é meu segundo homem, então nós vamos no banquete. Foi no primeiro banquete, tal, e come, bebe e tal, o rei falou, mas e aí? E aí ela falou assim, olha, eu vou pedir mais uma coisa, eu preciso amanhã eu vou fazer um segundo banquete, vai ser melhor, vai ser especial, Amã, você tem que vir também, os dois. Aí o rei falou, fica assim, tal, vai. E aqui começa a ação misteriosa de Deus, que tem um intervalo do primeiro para o segundo banquete. Aí vem a ação misteriosa, porque não aparece a palavra Deus, mas as coisas mudam radicalmente. Do primeiro para o segundo, o Ramã chega em casa e fala assim, estou feliz, estou promovido, a rainha me convidou, vou para um churrasco de novo, foi muito bom, vai ser uma benção. Só que a mulher e os amigos falam assim, né, que bacana. Aí ele fala assim, mas eu estou feliz, estou infeliz com uma coisa, aquele Mordecai, vou ter que aguentar ele mais alguns meses. O sem vergonha, acabei de passar lá, ele não inclina mesmo.
Aí os sábios falaram assim, sabe o que você faz com ele? Faz o seguinte, antecipa. Cria uma forca, 22 metros, se eu não me engano. Olha a recomendação, criou uma forca para enforcar o Mordecai. Ou seja, o decreto era alguns meses para frente. Aí vamos já acabar com o Mordecai. O Hamã segue o conselho, mas aí está o intervalo. A forca é construída para matar o Mordecai. Só que o rei não consegue dormir naquela noite. Aqui está também a ação de Deus. Não consegue, o rei não consegue. O que o rei faz? O rei não consegue dormir, não sei se ele estava preocupado com o banquete, com outras coisas do reino. Ele fala assim, me traz o livro aí. Tem gente que tem essas coisas malucas, tem gente que dorme assistindo televisão, tem gente que dorme lendo. Eu acho que o rei era aquele que dormia lendo. Traz os livros que eu vou começar a ler, o livro dos registros do reino, eu vou dormir. Quando trouxe as atualidades aqui, chama os livros dos reis ou livro de crônicas, quais foram as últimas coisas que foram feitas? Ele leu aqui, foi lendo, o sono foi chegando, ele falou, peraí, Mordecai denunciou um plano secreto para matar Xerxes, para me matar. Aí ele pega e já está quase no finalzinho da madrugada, quase nascendo, né, o sol, não pôr, né, nascer do sol. Ele pergunta, o que nós fizemos para Mordecai? Que ele ganhou terra? Ele ganhou... Falou, não foi feito nada. Como não foi feito nada? Mordecai precisa ser recompensado. E Naamã está entrando agora para pedir o pescoço de Mordecai. Só que antes do Hamã falar assim, rei, quero o pescoço de Mordecai, antes, o rei fala assim, Hamã, o que você acha? O que eu deveria, o rei, fazer para honrar um homem que ele gostaria? Você dá algumas dicas aí, como eu deveria honrar um homem? Hamã pega e fala assim, agora eu estou bem, o rei está falando de mim, o rei vai me honrar, O Mordecai então fala assim, olha, eu acho que deveria usar a coroa real, o cavalo real. Nossa, vai ser muito legal. Nossa, eu vou andar com... Lembra? Hamã, o desejo dele é ser idolatrado. O rei vira para ele e fala assim, Hamã, então, faça tudo o que você falou, sem tirar e nem por nada, para Mordecai. Cara, a casa começou a cair para o Hamã. Hamã teve que fazer tudo aquilo que ele queria para ser idolatrado, fez para Mordecai. E ainda ele teve que ir seguindo a procissão e falar, Mordecai, porque ele protegeu o rei. E ele chega em casa triste e fala assim, gente, você não acredita o que aconteceu? E aí quando ele contou para os seus amigos, a mulher falou, olha, eu acho que você está lascado. Isso já é um agouro, isso é um sinal. Você vai cair, porque você vai estar contra os judeus. E aí vem, amados, o segundo banquete. E no segundo banquete, a Esther fala, rei, eu quero saber o que o senhor pode fazer para salvar a minha vida, porque o meu inimigo, Hamã, está tentando matar a rainha. O rei fica irado, como assim? Porque eu sou dos judeus. E se ele fez um decreto, eu também vou morrer. O rei diz o texto que ele saiu do churrasco, foi para o jardim, ficou maluco, falou, cara, acabei de promover esse cara aqui, não é possível, meu. E aí ele volta, o Hamã viu que a casa caiu, ele começa, diz o texto que ele caiu no divã, caiu em cima da rainha, sei lá o que ele foi fazer, se ele foi implorar, se ele se desesperou. Você imagina, quando o rei entrou pela porta, viu o cara caído, em cima da rainha, não pegou bem. E a forca que ele tinha feito para matar Mordecai foi usada para a sua própria morte. Construiu a forca para ele mesmo, sem ele saber. E Hamã, então, morreu. Construiu a forca, uma armadilha, e caiu na armadilha. Amados, a Esther, então, teve que entrar mais uma vez na presença do rei, implorou, o rei atendeu, e não pôde anular aquele decreto. Teve que fazer um novo decreto, com aquele invigente. E então esse novo decreto foi, os judeus podem se proteger do ataque e vai ter o apoio do império. Então tinha duas possibilidades no final. Aqueles que já não gostavam dos judeus, a gente tem permissão, se eu puder, eu vou matar. Outros possivelmente desistiram, falaram, agora não vou entrar nessa guerra.
E aqueles que gostavam dos judeus. Então, houve essa situação, e é claro que o final para a gente, como eu falei, né, parece uma carnificina, né, porque houve realmente o decreto e alguns tentaram matar os judeus. E aí, só que os judeus, com esse novo decreto, eles puderam se defender. Eles puderam se defender. E aí, claro, morreram muitas pessoas, infelizmente, naquilo lá, por causa da defesa que eles fizeram, e ainda fez uma festa que é comemorada pelos judeus até hoje, a festa de Purim, porque foi quando Ramã jogou a sorte lá, né? Então, amados, e aqui a gente por isso que esse livro os judeus gostam de ler muito, porque foi a forma que Deus livrou o povo do extermínio, que é uma grande maldade daquele tempo, e de Amã tentando matar. Mas o ponto, amados, é qual a posição que às vezes eu e você, Deus nos coloca, a situação da vida, como que eu uso essa posição? Todo exercício nessa vida, a gente tem as nossas responsabilidades. Claro que a gente trabalha, a gente se esforça, tem coisas que a gente alcança, tem coisas que a gente não alcança, mas tudo ali tem que ter um propósito maior. A gente pode ter o propósito apenas como o rei Xerxes, de ostentar, de tentar uma vida aparente, uma vida, como ele diz, festas e bebedeiras, festas e prazeres, e pode estar representado aqui só prazeres, não tem responsabilidade, faltou olhar pelo povo, ser um governador do povo. Poderíamos ser como Amã, que quer ser o centro das atenções, mas diferente. A Esther nos ensina, não sabemos se ela mudou de posição ou não, que a gente precisa ter prudência no mundo em que vivemos. Não significa que a gente deve ser pessoas isoladas ou violentas, nada disso, mas Esther nos ensina que se eu estou naquela posição como ela estava como rainha, eu deveria combater o mal que estava contra o povo e praticar o bem. A posição que Deus às vezes permite que a gente chegue ou conquiste, a nossa vida é para servir